Vamos então corrigir a nossa última atividade, que faz parte aí da nossa revisão de cilindros e cones. A primeira questão da Universidade Federal de Mato Grosso: de um bloco de metal com a forma de um cubo de aresta 4 cm, corta-se uma peça no formato da região sombreada na figura abaixo. Na figura, a superfície BCFG é cilíndrica, circular reta, e o BC e FG são arcos de circunferência de raio 4 e centros, respectivamente, nos pontos D e H. Sendo V o volume da peça, calcule V sobre 4 menos π. Bem, primeiro eu tenho que perceber que o volume V dessa peça, ele pode ser calculado, ele deve ser calculado pelo volume V1 do cubo de aresta 4 menos o volume V2 da quarta parte de um cilindro de raio da base 4 e a altura também 4. Porque se você observar, essa peça ela pode ser obtida pegando um cubo de aresta 4 e desse cubo de aresta 4 cortar uma fatia, tirar uma fatia equivalente à quarta parte de um cilindro. Por isso, então, que eu vou calcular o volume do cubo de aresta 4, vou calcular a quarta parte do volume de um cilindro e vou subtrair para eu ter o volume da peça. Dessa forma, então, o volume do cubo é aresta ao cubo. Como a aresta é 4, vai ficar 4 ao cubo, que é 64. Esse é o volume do cubo. Agora vamos para o volume da quarta parte do cilindro. Bem, o volume da quarta parte do cilindro é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Isso vai me dar o volume do cilindro todo, mas como eu quero apenas o volume da quarta parte dele, dividido para 4. Com isso, então, vai ficar π vezes 4 ao quadrado, que é o raio, vezes 4, que é a altura, sobre 4. Corte 4 com 4, 4 ao quadrado dá 16, portanto, o volume da quarta parte do cilindro que eu devo retirar é 16π. Bem, a peça, então, que eu quero obter, ela é o volume do cubo menos o volume da quarta parte do cilindro. Então, o volume da peça é V1 menos V2. Isso vai ficar 64 menos 16π. Bem, 64 menos 16π, eu posso colocar o 16 em evidência. Quando eu colocar o 16 em evidência, 64 dividido para 16 dá 4, menos 16π dividido para 16 dá π. Portanto, o volume da peça é 16 que multiplica 4 menos π. Agora vamos para o que a questão pede. A questão pede para eu calcular V dividido por 4 menos π. Lembrando que o V é 16 que multiplica 4 menos π, então vai ficar 16 vezes 4 menos π sobre 4 menos π. Eu corto os 4 menos π e sobra apenas 16. A segunda questão, da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. A figura indica a planificação da lateral de um cone circular reto. Você pode perceber que a planificação desse cone circular reto me dá um arco de circunferência, na verdade me dá um setor circular, não é um arco, falei trocado. Esse setor circular ele tem raio de 10, medida 10, e ele tem ângulo central de 256 graus. A gente já fez uma questão parecida com essa, se não me engano, anteontem. O que é que a gente pode fazer? O cone a que se refere essa planificação é qual desses aí? Bem, uma coisa é certa. Como o raio do setor circular da lateral representa a geratriz do cone, o cone tem que ter geratriz 10. Se o cone tem que ter geratriz 10, então os itens D e E já podem ser descartados, porque a geratriz é maior do que a altura. E nos itens D e E, a altura é 10. Então não tem como a geratriz ser 10 e a altura também ser 10. Num cone isso não é possível. Então vai ser os itens A, B ou C. A nossa dúvida é, para eu saber se é A, B ou C, eu tenho que saber quanto é o raio. Então o que nós vamos fazer a partir daí? Se eu tenho o raio do setor circular e eu tenho o ângulo central, que é 256 graus, dá para eu calcular a lateral desse cone pela fórmula da área do setor circular, certo? Então, pegando a fórmula da área do setor circular, é π vezes o raio ao quadrado vezes alfa sobre 360 graus. Isso vai ficar π vezes 10 ao quadrado vezes 252 graus sobre 360 graus.
10 ao quadrado dá 100. Eu vou pegar 252 graus e 360 graus e vou simplificar por 36 graus. Ao simplificar, vai ficar então 252 dividido para 36 dá 7, 360 dividido para 36 dá 10. Agora é só finalizar. 100 dividido para 10 dá 10, 10 vezes 7 dá 70, então a área lateral desse cone 70π. Para que eu calculei a área lateral? Porque agora eu posso pegar a fórmula da área lateral de um cone, aquela que tem a geratriz, lembrando que a geratriz desse cone é 10, e eu descubro o raio da base. Porque vai ficar a área lateral, é π vezes o raio da base vezes a geratriz. Como a área lateral é 70π, então 70π é igual a π vezes o raio da base vezes 10. Eu vou pegar, por exemplo, o 10π que está multiplicando o raio da base, passar dividindo. Então nós temos que o raio da base é 70π dividido para 10π. Corto os π's, 70 dividido para 10 dá 7. Então na hora que eu montar, eu vou obter um cone onde o raio da base desse cone é 7. E aí você pode perceber que só tem uma opção onde o raio da base do cone é 7 e a geratriz é 10. Essa opção é o item B. A terceira questão, da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Um cone circular reto tem altura de 8 cm e raio da base de 6 cm. Qual é, em centímetros quadrados, sua área total? Vamos lá então. Sendo que a altura desse cone é 8 cm e o raio da base é 6 cm, dá para a gente calcular a geratriz dele. Então a geratriz ao quadrado será a altura, que é 8 ao quadrado, mais o raio, que é 6 ao quadrado. Resolvendo os quadrados, então vai ficar 64 mais 36, que é 100. Se a geratriz ao quadrado é 100, então a geratriz é a raiz quadrada de 100, que é 10. Sabendo a geratriz do cone, a gente pode ir para a área lateral dele, porque a área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz, então vai ficar π vezes 6 vezes 10, isso dá então uma área lateral de 60π centímetros quadrados, e a resposta correta é o item C. Quarta questão, da Universidade Federal do Pará. Num cone reto, a altura é 3 metros e o diâmetro da base é 8 metros. Então, a área total dele vale quanto? Primeiro, se nós temos que o diâmetro é 8, logo o raio da base é 4. Sendo que a altura é 3, tem como a gente calcular a sua geratriz. Então, a geratriz ao quadrado será a altura, que é 3 ao quadrado, mais o raio da base, que é 4 ao quadrado. Então, isso vai dar 9 mais 16, que é 25. Se a geratriz ao quadrado é 25, então a geratriz é a raiz de 25, que é 5. Bem, eu sei que a geratriz vale 5, então agora eu posso calcular a sua área total. A área total de um cone, π vezes o raio, que multiplica raio mais a geratriz. Então vai ficar π vezes o raio, que é 4, que multiplica 4 mais 5 entre parênteses. 4 mais 5 dá 9, 9 vezes 4 dá 36, portanto a área total desse cone, 36π metros quadrados, e a resposta correta é o item B. Quinta questão, da Universidade Federal de Minas Gerais. Um reservatório que tem a forma de um cone circular, de altura 9 metros e raio da base 4 metros, está recebendo água à taxa de 4π metros cúbicos por hora. Ou seja, a cada hora ele recebe um volume de 4π metros cúbicos. O tempo gasto para encher a metade do seu volume é quanto? Eu tenho que saber qual é o volume dele, para eu saber qual é a metade e depois saber o tempo. É mais ou menos isso. Vamos lá então. O reservatório ele é cônico e ele possui uma altura de 9 metros e um raio da base de 4 metros. Então o volume dele, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3, vai ficar π vezes 4 ao quadrado vezes 9 sobre 3. 4 ao quadrado dá 16, 9 dividido para 3 dá 3, 16 vezes 3 dá 48. Então nós temos que o volume desse reservatório é 48π metros cúbicos. Ok, mas eu vou encher apenas a metade dele. Se o reservatório todo tem 48π metros cúbicos, a metade desse volume é 24π metros cúbicos. Agora vamos pensar o seguinte. Eu quero preencher esses 24π metros cúbicos de água, sendo que a cada hora eu forneço 4π metros cúbicos. E eu quero saber quanto tempo vou gastar.
É só então a gente pegar e dividir um valor pelo outro, né? Eu vou pegar então 24π dividido para 4π, isso vai me dar então 6 horas, é o tempo que eu vou gastar para encher até a metade esse reservatório. De maneira que a resposta correta é o item A. A sexta questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Um abajur em formato de cone equilátero está sobre uma escrivaninha, de modo que, quando aceso, projeta sobre esta um círculo de luz. Se a altura do abajur em relação à mesa for h igual a 27 centímetros, a área do círculo iluminado em centímetros quadrados é igual a quanto? Vamos lembrar que o círculo iluminado é, na verdade, a base, né, a área da base desse cone de luz que vai ser formado. Então a questão está perguntando qual é a área da base do cone. Para eu saber a área da base do cone, eu tenho que saber primeiro qual é o raio da base. Bem, vamos lembrar que nós temos aí no caso um cone equilátero. E nós já sabemos que num cone equilátero a altura é o raio da base, né, multiplicado pela raiz quadrada de 3. Como a altura é 27, então sabendo que a altura é 27, nós vamos ter que o raio da base multiplicado pela raiz de 3 dá igual a 27. Ou seja, passa a raiz dividindo, então o raio da base vai ser 27 dividido pela raiz de 3. Bem, nós vamos racionalizar. Vai ficar então 27 vezes a raiz de 3 em cima, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 embaixo. Em cima então é 27 raiz de 3, e embaixo raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Então agora eu pego 27 dividido para 3 dá 9 e repete a raiz de 3. O que eu obtive agora? Eu descobri qual é o raio da base desse cone. O raio da base é 9 raiz de 3. O que a questão pedia? A questão pedia a área da base. Como a área da base é πr ao quadrado, então vai ficar π vezes 9 raiz de 3 ao quadrado. Resolvendo, 9 ao quadrado é 81, raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. 81 vezes 3 dá 243 π centímetros quadrados. Essa é então a área da base desse cone, de maneira então que a resposta correta é o item B, e ela representa então a área da mesa que vai ser iluminada. Dessa forma a gente finaliza a correção de mais essa atividade e a gente retoma daqui a pouco com outra atividade de revisão sobre esse assunto.